Salve, salve, alunos do terceiro ano CEPREP CAUNI. Nós estamos aqui hoje dando continuidade ao trabalho com a trigonometria. Nós já falamos da trigonometria do triângulo retângulo, foram 2 videoaulas, tem uma lista de exercícios desse assunto. Nós falamos em outras 2 videoaulas do ciclo trigonométrico e nesta aula de hoje nós vamos falar das funções trigonométricas. Também tem uma lista para esse assunto. Esteja com a lista em mãos para poder acompanhar e tirar o máximo proveito destas aulas. Então, convido a todos, vamos trabalhar, porque ordem é progresso. Então, questão número 1, o UERJ 2019. Considere a representação abaixo de metade da órbita do planeta Mercúrio em torno do Sol. A distância RM entre o Sol e Mercúrio varia em função do ângulo θ, sendo θ maior ou igual a zero e menor ou igual a 180 graus. Ok? O que disse assim, examinando essas primeiras palavras desse enunciado? Nós temos aqui neste desenho a metade da órbita do planeta Mercúrio, que é uma órbita elíptica, tá? Isso aqui é uma semi-elipse. Elipse é um assunto que vamos estudar um pouco mais na frente, tá bom? Só para chamar a atenção desse detalhe. E, ao longo dessa trajetória, você, por exemplo, considera esse ponto. Suponha que Mercúrio está aqui, tá? Em tese, ele poderia estar em qualquer lugar dessa trajetória, mas, por exemplo, aqui. Aí você vê a distância do Sol até esse ponto. Vamos chamar isso aqui de RM. Então, RM é a distância do Sol até o lugar que Mercúrio está nessa trajetória elíptica que ele faz. Quando você olha para esse segmento, você tem este ângulo θ, tá? Eu estou dizendo que esse RM ele vai ser calculado em função desse ângulo θ. Aí nós temos, então, uma ideia que permeia o conceito de função, onde você tem uma variável, porque isso aqui vai variar conforme a trajetória de Mercúrio. Essa variável ela é chamada, na linguagem de funções, de variável dependente, porque ela vai ser calculada em função do θ, que é a variável independente. E aqui nós temos como varia, né, como o domínio da variável independente. Maior ou igual a zero, menor ou igual a 180 graus. Lembrei aqui algumas palavras desse conceito. Um pouquinho mais na frente, aqui na leitura da questão, nós temos, para o cálculo aproximado de RM, em milhões de quilômetros, emprega-se essa fórmula. Essa fórmula me diz como que eu posso calcular o RM em função do θ. Então, esta é a lei da função. Tá bom? Calcule a distância PA em milhões de quilômetros. Ok? Então, vamos lá. Aqui eu coloquei só o que realmente nos interessa, o desenho, tá? Como que o RM é calculado em função do θ e como que o θ varia. E aqui o ponto de interrogação naquilo que eu quero. Tem um plano que a gente pode elaborar assim bem fácil. Para calcular a distância PA, eu posso calcular a distância SA e a distância PS. Vamos então examinar como que eu poderia calcular a distância SA. Olha, imagina Mercúrio aqui. Ó. Quando Mercúrio estiver nesse ponto, então RM vai ser isso aqui. Ó. Porque, de acordo com o texto, RM é a distância entre o Sol e a posição de Mercúrio. Então, quando Mercúrio estiver aqui, SA vai ser igual a RM. Isso vai acontecer quando o θ for zero. Porque quando o Mercúrio estiver aqui, é quando o θ é zero. Aí, à medida que Mercúrio vai avançando, esse ângulo aqui vai aumentando. Até ele chegar no valor máximo, que será 180 graus. Ok? Então, vamos lá. Primeira possibilidade. θ igual a 0 graus. Aí, o meu SA vai coincidir com RM. E aí eu vou chamar a lei do RM, colocando θ igual a zero.
Coloquei θ igual a zero. Como que eu vou calcular o cosseno de 0 graus? Se eu não sei isso de cabeça, tá? Mas isso é uma coisa que a gente vai fazendo nos exercícios, a gente vai memorizando isso pela repetição. Mas se eu não me lembro, eu posso usar aqui o conceito, tá? Como que eu calculo seno e cosseno? Ciclo trigonométrico. Quando eu estou trabalhando com ângulos que não estão no triângulo retângulo, eu posso chamar o ciclo trigonométrico. É o meu reloginho que marca ângulos e fornece senos e cossenos. Vou chamar. Apareceu, tá? Então aqui é uma circunferência de raio 1, estou lembrando, tá? Esse comprimento aqui é o raio, e aqui que você, nesse ponto A, começa a marcar os ângulos. Por exemplo, você veio do A até o P, tá? Quer dizer o quê? Você imagina um ângulo aí, 40 graus. Então começa aqui, 40 graus, tá? Só como exemplo. Então P é o ponto de parada do seu ângulo. Tá lembrado disso? Pois então, quando você pegar esse ponto e projetar sobre o eixo X, que é o eixo dos cossenos, o que vem daqui até aqui, tá? Esse segmento vermelho, a extremidade dele, você coloca o sinal, esse é o cosseno do ângulo. Então é assim que funciona. Você marcou o seu ângulo, a partir do A, em algum lugar ele vai parar. Sobre o eixo X, você vai projetar. Então, esse segmento aqui, você coloca o sinal dessa extremidade, isso é o cosseno do seu ângulo. Mas acontece que o seu ângulo de 0 graus, ele não vai nem sair do lugar. Vai ficar assim, ó. Então, esse é o ponto de parada dele. Ele já está no lugar que você deveria projetar. Então, você vem do 0 até aqui, vai dar 1. Está desse lado? Então, é 1. Mais 1. Então, o cosseno de 0 graus, o que pode ser? 1. O que pode ser não, o que é? 1. Aí faz a conta. 10 menos 2 vezes 1. 10 menos 2. Embaixo vai dar 8. Isto feito, coloca esse valor aqui, ó. Porque uma parte do exercício você já resolveu. Ok? Agora vamos atrás dessa aqui, ó, o PS. Mas aí é só fazer o θ igual a 180. Vamos fazer? Tá aí. Escrevi a mesma coisa que eu fiz para o zero, tá? Então, o nosso amigo PS, ele vai ser o RM, substituindo θ por 180 graus. Chama a fórmula lá em cima, ó. Olha, tá aqui. Então, coloca 180 graus. Quem é o cosseno de 180 graus? Vamos chamar o ciclo trigonométrico? Aí, 180 graus, ele sai daqui e vem até aqui. Aqui é o ponto de parada. Projeta sobre o eixo X, o eixo dos cossenos. Ah, já está. Então, vem daqui até aqui, levando em consideração o sinal. Como o raio é 1 e levando em consideração o sinal, essa extremidade aqui, tá? Desse vermelhinho é menos 1. Então, o cosseno de 180 graus, o que pode ser? Menos 1. Então, coloca menos 1. Tá? Tá aí. Aí faz a conta, menos 2 vezes menos 1. Tira aquele ciclo, não preciso mais dele. É o quê? Mais 2. 10 mais 2, 12. Então, 555 sobre 12. Ok? Coloca lá em cima, ó. Aqui. 555 sobre 12. Isto feito, agora é só somar. Aí, 555 sobre 12, mais 555 sobre 8. Vou somar frações com denominadores diferentes, é só tirar o MMC. Faz isso. É 24. Entre 8 e 12, né, um número que é ao mesmo tempo divisível por 12 e por 8 e que é o menor, é 24. 24 por 12 é 2 vezes 555, deu esse cidadão aqui, 1110. 24 por 8 é 3 vezes esse cidadão aqui, deu 1665. Soma a galera lá de cima, e aí dá 2.775 sobre 24. Essa é a resposta, tá?
Fazendo a divisão, para ficar como o gabarito dessa questão apresentou, dá 115,625, é um decimal exato. Aí, colocando isso aqui dentro de uma moldura, essa é a resposta desse exercício. Tá bom? Então, fizemos aí a primeira questão, tranquilo, e vamos para frente. Esse exercício que nós fizemos agora de função trigonométrica, tá? A forma como a lei se apresentou é até assim, uma exceção, vamos dizer. Porque existe um certo padrão que você encontra nos exercícios a respeito da lei da função trigonométrica, que é o que eu vou apresentar agora. Se você prestar atenção, eu vou te dar os pontos chaves, você consegue resolver uma grande quantidade de problemas, porque são problemas que aparecem com uma frequência considerável, tá? Nos vestibulares. Imagine, então, que a lei da função seja dada dessa maneira. F de x, função de x. Aí você tem aqui um certo número a, mais um certo número b, que multiplica seno, e o ângulo do seno é dado por um certo número c, que multiplica a variável independente, o x, mais um certo número d. A, B, C e D são números reais. Eu vou até escrever aqui como que essa galera aí se comporta. Se comporta assim. A, B, C, D, números reais. O x é que é a variável aqui, tá? Conforme você dá valor para o x, aí você joga aqui, encontra o f de x. Esse b é um número que não pode ser zero, porque se ele for zero, acabou a função aqui trigonométrica, né? E o c tem que ser maior do que zero. Mas não se preocupe com isso, tá? Se preocupe com o seguinte, vamos procurar exercícios em que a lei da função se apresenta dessa maneira. Aí eu vou ensinar o que você pode obter de informação desse tipo de função trigonométrica. Ok? Então, vou tirar isso aqui. Vou trazer o plano cartesiano, tá? Para a gente se perguntar como será o gráfico de uma função cuja lei se apresenta desse jeito. Eu já vou dizer uma coisa aqui, tá? Que é o seguinte, aqui eu escrevi seno, mas se no lugar da palavra seno estivesse escrita a palavra cosseno, mesma coisa. Então, as ideias que eu vou desenvolver aqui na sequência, para as funções que tenham esta cara, valem se aqui for seno ou se aqui for cosseno. Ok? Então, veja o que eu vou fazer. Está aqui a lei da função, tá? O meu x, que é o que eu vou marcar aqui no eixo das abscissas, ele vai ser um arco medido em radianos. É isso que o x vai ser, que ele vai aparecer aqui dentro do seno. A gente calcula seno de quê? De arcos, tá? Então, esse x aqui vai ser um arco. Lembra como são os arcos? No ciclo trigonométrico? Começa aqui, em algum lugar ele vai parar. Então, a medida disso aqui em radianos é que é o x. Então, x igual a 1 radiano, estaria mais ou menos aqui, tá? X igual a 2 radianos, e assim por diante, tá bom? Isso que o x é. Ele é um ângulo em radianos. É um arco em radianos. Aí eu pego o x, jogo aqui e encontro o f de x. Disso tudo, eu resumo assim, o x tem que estar em radianos. Tá bom? Continue. Aí, eu digo que o gráfico, se você der para o x todos os valores possíveis, o x pertence aos reais, a não ser que tenha um contexto fazendo uma restrição, então o x variando com os reais, aí você vai dando valores para o x, encontrando os f de x e marcando os pontos, você vai ter esse desenho aqui, ó, tá? Esse desenho será o gráfico de toda função que tem essa lei. Lembrando que aqui pode ser cosseno também. Qual é o nome desta curva? O nome dessa curva é senoide, tá? Professor, mas e se aqui tivesse escrito cosseno? Também é senoide, tá bom? O nome dessa curva é senoide para qualquer função que tenha essa lei. Esteja aqui escrito seno,
esteja aqui escrito cosseno. Agora, nesse gráfico, eu vou destacar algumas coisas que você deve obter, tá? Você não vai precisar fazer o gráfico, não. Mas tem certas coisas que você vai precisar retirar desse gráfico, nem que seja mentalmente, para poder responder as questões. Então, veja uma dessas coisas. No que você vai percorrer nesse gráfico, aí você tem pontos mais altos, pontos mais baixos, pontos mais altos, pontos mais baixos. Então, uma coisa importante é tirar a ordenada dos seus pontos mais baixos e a ordenada dos seus pontos mais altos, que a gente chama de o valor mínimo da função e o valor máximo da função. Isso é uma coisa que os exercícios costumam perguntar quando a lei se apresenta dessa maneira. Escrevi aqui, tá? Valor mínimo da função, valor máximo da função. Isso pode ser calculado por esses coeficientes aqui, ó, por esses caras, especificamente o A e o B. Conhecendo o A e o B, você pode saber qual é o valor máximo da função e qual é o valor mínimo da função. O valor máximo é dado dessa maneira. Você pega o coeficiente A mais o módulo do coeficiente B. E o valor mínimo é dado dessa maneira. Você pega o coeficiente A menos o módulo do coeficiente B. Ok? Então, guarde isso. Valor máximo e valor mínimo dessa função. Ligado aos seus pontos, ao ponto mais alto e ao ponto mais baixo em termos da ordenada. Tá bom? Continue. Agora eu vou fazer o seguinte. Vou traçar aqui a linha média, tá? Aquela que está entre o valor mínimo e o valor máximo da função. Esse valor aqui, ó, tá? O valor que está entre o mínimo e o máximo, que é o central, ele é esse coeficiente A, tá? Então, com esse coeficiente A e com esse coeficiente B, você pode encontrar todas essas informações que estão aqui. Eu já falei. Vejamos mais. Aí eu destaquei aqui, ó, duas abscissas. Essa é a abscissa de um ponto máximo, tá? E a abscissa seguinte do próximo ponto máximo. Aí eu vou tomar esse trecho aqui, ó, entre dois pontos máximos, mas olhando para a abscissa. Veja. Eu vou chamar isso aqui de período, tá? De período. O período pode ser calculado de várias maneiras, mas uma maneira é você pegar a abscissa de um ponto máximo e a abscissa seguinte, tá? De outro ponto máximo. Aí você tem isso aqui como período. Essa definição pode ser dada de muitas maneiras, mas isso aqui já resolve para os exercícios. E o que é o período? Esse trecho aqui, se você observar com bastante carinho, esse trecho aqui se repete indefinidamente, ó. Aqui ele, Ctrl+C, Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+V, Ctrl+V e assim por diante. Porque ele continua, tá? Eu poderia ter marcado o período pegando outra sequência aí de trechos, mas essa aí já me auxilia. Aí a gente vê que esse gráfico ele tem uma periodicidade, ele vai se repetindo. Por isso que muitos fenômenos podem ser estudados usando as funções trigonométricas. Fenômenos que têm seus pontos altos, pontos baixos, pontos altos, pontos baixos, tá? Assim, com essa faixa constante, repetindo-se indefinidamente. Tem uma fórmula para calcular o período, sabia? Voltamos aqui nos coeficientes, agora é a vez do C. O período é dado sempre por 2π dividido por C. Então, com A e com B, o ponto mínimo e o ponto máximo da função, você pode saber. Se for para encontrar o período, aí eu digo para você. É só fazer 2π sobre C, que é esse coeficiente que está aqui. Com isso aqui, a gente pode resolver alguns exercícios que trabalham com essa ideia, tá? Tem muitos exercícios que dão a lei da função dessa maneira, aí pede para você encontrar o máximo e o mínimo da função, aí você usa isso aqui, tá? Pede para você encontrar o período da função, você usa isso aqui. É só lembrar o lugar de cada um desses caras.
É claro que só isso não resolve todos os problemas desse tipo. Aí é preciso um pouquinho mais, que a gente vai juntando uma peça ali e outra aqui, tá? Alguém podia perguntar, e esse D, hein, professor? Esse D aqui, ele não aparece de forma explícita em nada que eu coloquei aqui. Ele também tem seu papel, mas eu não vou também sobrecarregar de informação, porque para fazer essas listas, eu estou trazendo assim sempre só o resumo da teoria. Só o resumo da teoria. Mas é aquilo que você já consegue fazer um tanto de coisa, tá bom? Na próxima aula, a derradeira dessa semana, aí eu vou fazer exercícios usando este conceito, tá? Que eu expliquei aqui. Aí você então pega lá depois do seu caderno, você anota esses conceitos da função trigonométrica. Função trigonométrica é uma parte muito importante dessa parte da trigonometria, ok? E aí a gente vai juntar tudo, ciclo trigonométrico, triângulo, retângulo, funções trigonométricas para poder avançar. Mas não temos tempo para mais nada hoje. Eu peço que você procure, tá? Fazer os exercícios, participar no chat, colocar suas dúvidas nos fóruns. Eu digo para você, fazer os exercícios em sua totalidade te dá segurança. Eu já fiz uma boa quantidade. Aquilo que não for feito, eu vou fazer esse compromisso, eu com vocês, de depois em PDF colocar lá no AVA. Tá bom? E lembre-se, isso aqui é para a prova número 5. Valeu? Um forte abraço, amigos do chat, amigos que estão acompanhando e até lá!